Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 28 de outubro de 2023, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e continuam as operações ucranianas aqui na margem esquerda do Rio de Dnipro com bastante avanço. Os russos têm usado muitos bombardeios por aviação aqui, mostrando o grande problema da falta de aviões modernos pela Ucrânia, né? Estamos aguardando os F-16 que só chegam ano que vem. Mas, de qualquer forma, os ucranianos continuam abastecendo as tropas ali na margem esquerda. O avanço é bem significativo aqui. Aqui na região de Oryhiv, em Zaporizhzhia, a gente tem um caso muito curioso de um soldado ucraniano que foi tomado prisioneiro pelos russos, enganou os russos, matou os 2 soldados que tinham tomado ele prisioneiro e fugiu de novo, voltou para o lado ucraniano, né? Muito curioso esse caso. E em Avdiivka, o pessoal está fazendo as contas aí da tragédia que foi a tentativa de avanço russo lá, a enorme quantidade de mortos e feridos, enfim, um ataque totalmente sem propósito, sem objetivo e sem sucesso, né? Está avançando no Parlamento Europeu a ideia de dar o dinheiro russo que está retido lá na Europa para ajudar a Ucrânia. Está caminhando cada vez mais isso daí, excelente notícia, tomara que liberem isso logo. E do lado da Rússia, a economia vai cada vez pior, né? A Nibulina, que é a chefe do Banco Central deles lá, emitiu um comunicado alertando sobre dificuldades no ano de 2024 na economia russa. Bom, outra notícia que é curiosa, saiu a informação de deslocamento de tropas e recursos de grande porte do exército para a Chechênia, para o Kadyrov. Tem gente dizendo que o Kadyrov é a pessoa que o Putin tinha encarregado de garantir a segurança no caso da sucessão dele. De novo, não acho que o Putin tenha morrido, mas é um sinal meio curioso isso acontecer justamente nesse momento, né? Vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Lula, o Corno Brocha, Tenho Saudade do Shintube e várias outras pessoas. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu as notícias lá no nosso site, o visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Lembrando que neste domingo, amanhã, às 5h15 da tarde, horário aqui de Brasília, a gente tem o nosso encontro semanal, onde a gente vai fazer a revisão aí das coisas que aconteceram na última semana, nosso encontro ao vivo, e vamos bater um papo também, tirar dúvidas, esse tipo de coisa. Aguardo vocês amanhã, às 5h15, horário de Brasília, aqui no canal Mundo em Revolução, né? Pois bem, de ontem para hoje teve uma tempestade muito forte lá em Kiev, né? Vocês podem ver isso daqui, ó. Teve muitos ventos fortes, chuva muito forte, acabou causando uma série de destruição ali na cidade, infelizmente, né? Mas não teve nada a ver com os russos, isso foi só a tempestade mesmo. Também essa tempestade acabou derrubando algumas linhas de transmissão em Lviv, Ternopil, Rivne, mas a situação já está sendo normalizada pela companhia de energia lá da Ucrânia, né? Agora, teve também ataques russos ontem. Isso daqui foi em Kherson. Teve 7 pessoas feridas e parece que teve um morto também. Segundo, teve um morto e a destruição de uma casa. Isso foi aqui na região de Kherson, tanto em Kherson propriamente dita, quanto aqui em Berislav, né? Vocês sabem, os russos têm feito muitos ataques aqui, porque justamente Berislav aparentemente é a cidade que eles suspeitam que vai vir a grande ofensiva ucraniana aqui, né? Lembrando que os ucranianos estão agindo aqui, ó, entre Kherson e Berislav, nessa região aqui. Então, esse ataque aqui em Berislav não teve a ver com os ataques com uma eventual resposta aos ucranianos que estão avançando aqui na margem esquerda, né? Isso daqui foi a preocupação deles com mais avanços possíveis que aconteçam aqui na região de Kakhovka, né? A gente não descarta isso não. Certamente os ucranianos estão pensando em fazer mais entradas aqui, mais ações na margem esquerda, mas a gente não sabe exatamente aonde. No total, as Forças Armadas ucranianas derrubaram 3 dos 4 mísseis Iskander-K que foram liberados pelos russos ontem, né? Tentaram atacar diversos pontos. O 4 também falhou, não foi interceptado pela defesa antiaérea, mas falhou também, então nenhum deles atingiu o alvo. Lembrando que esses ataques aqui em Kherson, como Kherson fica próximo da linha de frente, são feitos com artilharia ou então bombas Jaydan, né? A artilharia russa com um avião, eles soltam a bomba desliza até o território ucraniano e atinge a cidade, né? Os mísseis foram só
os mísseis foram todos derrubados. Bom, por falar na linha de frente, ali na região de Kherson, o pessoal está mostrando aqui como que os ucranianos têm uma certa liberdade de atravessar o rio Dnipro naquela região, né? Então aqui, ó, dá para ver o barquinho ucraniano aqui, fazendo a volta ali na região. Ele está voltando para a margem direita do rio Dnipro, né? Isso daqui, tá vendo? Ó, tem um braço aqui e esse braço maior. Se você vier aqui, ó, é justamente aqui na região de Pichanivka, tá vendo? Pichanivka a gente sabe que tá em disputa, bem como Pidstepne. Essa região aqui, ó, os ucranianos estão vindo daqui, de alguma região aqui. Aqui tem aquele braço que dá para ver, eles saem aqui, fazem essa volta e atravessam o rio Dnipro aqui, né? Então dá para ver que o rio Dnipro realmente é muito grande. Olha o tamanho do barquinho aqui. Imagina fazer uma ponte flutuante nisso daqui. Não é fácil, não. É realmente um desafio de logística enorme, né? Então aqui eles estão mostrando exatamente onde é que o barco ucraniano atravessa aqui, né? E esse vídeo aqui, ele foi gravado justamente por drones russos, né? Os russos que gravaram esse vídeo aqui justamente para alertar que os ucranianos estão conseguindo agir livremente ali na região do Dnipro, do rio Dnipro. E eu imagino que esse barco aqui foi um barco que foi pego voltando para a região ali onde estão os ucranianos, né? Justamente no momento em que a neblina já se dissipou. É por isso que os ucranianos têm feito essa operação nessa época do ano, e eles fazem isso de madrugadinha, bem de manhã cedo, porque ainda tem muita neblina aqui, então os drones não conseguem enxergar. Esse barquinho aqui provavelmente foi o que sobrou depois e conseguiu atravessar sem problemas para lá, mas os russos viram ele fazendo essa travessia justamente porque foi num horário mais tarde, né? E tem essa outra imagem aqui, eu não sei se isso aqui é Kherson, pode ser algum treinamento também que eles estão fazendo, o pessoal bota a imagem sem nenhuma indicação, né? Mas o fato é, se isso daqui for Kherson, se o pessoal estiver indo atravessar realmente é uma quantidade grande, isso aqui é um barco bem grande com o pessoal para atravessar o rio Dnipro aqui, né? E aparentemente também aqui nesse momento está dia claro, então já não tem mais neblina. O mais provável é que isso daqui foi treinamento em algum canto dentro da Ucrânia e não ação ali no Dnipro, né? E os russos continuam reclamando que eles não conseguem acabar com a presença ucraniana ali na margem direita do Dnipro. Esse daqui é aquele blogger russo, Diário de um Paraquedista, e ele fala aqui, ó, na direção de Kherson, nas florestas ali próximo da localidade, eu imagino que aqui seja Krink, que é essa cidade aqui, ó, mais para cá, Krink, essa cidadezinha aqui. Um grupo de reconhecimento dos ucranianos foi descoberto sob a terra. O número de pessoas ainda não é conhecido. Nossa artilharia está trabalhando, os soldados da Força Armada Russa não permitem que o inimigo avance até o vilarejo, também tem dificuldades em retirar o inimigo fora de Krink, uma vez que os ucranianos estão atirando com muita força morteiros e artilharia a partir da margem direita. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Que existe um monte de ucraniano que está aqui na cidade, os russos não conseguem tirar esses ucranianos da cidade, justamente porque tem aqui muita artilharia e morteiro a partir da margem direita, né? Foi aquilo que a gente explicou. Qual que é o plano dos ucranianos agora aqui? Para poder passar artilharia, poder passar obuses e tanques e coisa e tal, teria que ter uma ponte aqui, eles teriam que fazer uma ponte. Só que é muito arriscado fazer uma ponte nesse momento. Vocês podem ver, o rio aqui é muito largo, né? Realmente seria uma coisa bastante complicada. Eles primeiro precisam tomar pelo menos essa parte toda aqui, para poder botar algum sistema de defesa antiaéreo aqui, e aí sim poder fazer a ponte aqui e trazer mais equipamento. Só que essa área aqui eles conseguem tomar justamente usando artilharia que ainda está na margem direita do rio Dnipro. Então os ucranianos aqui, eles são apenas infantaria, apenas armas leves, mas eles podem a qualquer momento pedir reforço de artilharia a partir aqui da margem direita do rio Dnipro, que acerta os russos, né? Então eles acharam algum grupo de reconhecimento aqui nas florestas e estão tentando expulsar eles daqui, e aqui no vilarejo eles não conseguem tirar por conta da artilharia ucraniana do outro lado, né? Essa é a ideia da coisa mesmo. Bom, aqui a gente teve a informação também que os ucranianos destruíram um depósito de munição russo que tinha aqui em Pichanivka, então continuam um ataque muito forte aqui em Pichanivka, Poima, nessa região toda aqui da margem esquerda do rio Dnipro, né? Tem essa outra coisa aqui, mas isso daqui já é mais adiante na linha de frente. Isso aqui já aconteceu aqui em Zaporizhia, na região aqui de
Orihiv, né, em algum ponto aqui da linha de frente. Aqui, ó, os russos escrevem sobre um prisioneiro ucraniano que disse para os soldados russos que tinham capturado ele que ele ia mostrar onde tinha uma passagem secreta e um monte de munição ucraniana ali, né? E aí os russos falaram, pô, beleza, bacana, vamos lá para ver onde é que é. Quando chegou lá, ele puxou uma arma carregada, atirou em todo mundo e escapou. Essa é muito boa. Tá aqui o relato original em russo, tem a tradução aqui, ó. Coisas interessantes estão sendo ditas em alguns lugares, né? Na região de Zaporizhia, um ucraniano que foi detido pelo serviço secreto russo matou duas pessoas, duas de nossas pessoas, ou seja, 2 russos, né? Ele foi levado para investigar, então ele falou sobre um caso, um lugar especial em que ele tinha guardado um monte de coisa ali, e quando chegou lá, ele puxou uma arma carregada, onde ele tinha uma arma carregada, né, e exatamente para esse caso, como resultado, ele pegou a arma, atirou o operador e o outro empregado que estavam acompanhando, tirou suas próprias algemas e fugiu. No total, haviam 3 pessoas no grupo, o detido, né, o ucraniano, e os 2 que estavam escoltando ele, né, e agora o pessoal está reclamando por que não tinha mais gente escoltando ele, porque só tinha 2 pessoas, né? Ou seja, se for verdade isso, então é uma anedota sobre o mesmo número de besteiras que acontecem nessa investigação, né? Enfim, é uma história interessante, né? O cara conseguiu se livrar dos dois guardas russos que estavam mantendo ele prisioneiro, tirou as algemas e fugiu. Pronto. Isso teria acontecido aqui em algum lugar aqui em Orihiv. E por falar aqui em Orihiv, né, em Robot, nessa região daqui, a gente não tem nenhum grande avanço por aqui nos últimos dias, mas uma coisa está sendo sentida pelos ucranianos. As tropas que estão batalhando aqui são cada vez mais tropas, as chamadas Z-tropas, né, que são aquelas tropas de prisioneiros que são jogados na linha de frente. Esse pessoal tem muito pouca experiência, não sabe fazer guerra de verdade, morre em grande quantidade, mas os russos não estão nem aí para esse pessoal morrer, porque é tudo prisioneiro mesmo. Então, isso mostra que eles têm, os soldados profissionais que estavam lutando aqui estão diminuindo. O pessoal russo aqui está usando mais essas tropas Z nesse momento, né? Isso é uma oportunidade para a Ucrânia, esse tipo de coisa, né? Falando sobre a Avdivka, o pessoal fez aqui uma ilustração com as vias de alimentação, né? As linhas de comunicação. O que os ucranianos podem usar aqui para abastecer a Avdivka, né? Porque com esse avanço russo aqui no norte começa a ficar preocupante, o pessoal tem que tomar cuidado. Tudo bem, não passou ainda da linha de trem, ainda está por aqui, mas e aí, será que é capaz dos russos chegarem aqui, interromperem, né? E dá para ver que não, tem muitas linhas de alimentação aqui, ó. Essa linha aqui, por Stepov, você pode imaginar que está difícil de ser usada, está muito perto já da linha de frente para ser usada. Mas tem um monte de outras por aqui, ó, e tem essa muito grande aqui, que é justamente a principal que abastece, que ainda está muito longe, tanto da área sul quanto da área norte. Você pode imaginar que essa linha de comunicação, né, essa estrada aqui para abastecimento, em Siverny, aqui no sul, já está muito perto da linha de frente, e essa por Stepov também está muito perto da linha de frente, mas ainda restam várias linhas de comunicação aqui. Os russos, se realmente pretendem cercar a Avdivka, eles ainda têm um bocado de trabalho para fazer. Lembrando que a Avdivka fica numa região alta, então os russos aqui eles estão no baixo e ficam sob poder de fogo, né, sob linha visada dos ucranianos que estão aqui em Avdivka. Então é muito difícil para eles avançarem aqui, né, ou avançam com muitas perdas. E aqui é uma mensagem de soldados ucranianos que estão ali em Avdivka falando sobre a situação ali, né? Tem a tradução aqui, ó. De acordo com a Avdivka, não o Estado-Maior, ou seja, isso aqui não é um comunicado oficial do exército ucraniano, né? Isso daqui são os rapazes que estão lá na região de Avdivka mesmo. Segundo eles, a intensidade dos assaltos russos, né, dos ataques russos, diminuiu um pouco. Não é mais como aqueles que tinha desde o início, lá de 10 de outubro. Tem menos equipamento. Você pega um grupo de assalto agora, e do início da ofensiva, haviam 10, 15 tanques e veículos armados. E agora eles estão jogando só carne pura, com a cobertura de um tanque e um par de veículos blindados. E, claro, a preparação de artilharia.
Sim, um monte de mobilizados, mas eles têm metralhadoras, e isso pode ficar perigoso se eles atingirem a posição. Eles também atiram e lançam granadas. Na posição de Vodiane, que é no sul, né, a situação é mais estável. Na manhã, a neblina ajudou os russos. É difícil ver com o drone, mas eles não tiveram muito sucesso naquela direção ainda. Em Krasnohorivka, eles continuam tentando puxar através das nossas defesas. Eu digo como primeiro eles tiveram mais sucesso. Agora, até em alguns lugares, nós estamos empurrando eles para trás. Em geral, nos dias recentes, a situação não mudou muito de qualquer forma. Ou seja, isso daqui é uma visão dos soldados ucranianos que estão ali em Avdiivka, que realmente diminuiu a intensidade, os russos estão usando muito mais gente e está morrendo muito mais gente, né? O pessoal botou essa imagem aqui, mas essa imagem aqui é uma imagem antiga, tá? Eu já estava desconfiando disso daqui e o pessoal depois confirmou. Essa imagem aqui é de Bakhmut, lá atrás, então realmente mostra um monte de corpos aqui, mas é lá de Bakhmut. Agora, essa imagem aqui não, essa imagem atual é de Avdiivka mesmo, e mostra aqui um monte de blindados aqui russos destruídos e mais um monte de corpos também. É exatamente a mesma coisa, né? Ataque de carne e coisa e tal. E é o que todo mundo está falando, né? A Avdiivka está repetindo Bakhmut, é capaz de acontecer a mesma coisa. Os russos perderem muita gente, perderem muitos blindados, muitos tanques e coisa e tal. Isso sempre foi o modo de operação do exército russo, sempre foi jogar muita quantidade, deixa morrer mesmo, não tem problema, que a gente tem mais gente lá para trazer. E a diferença aqui é justamente o que eu falo, né? A diferença é que a Avdiivka é um ponto estratégico. A Avdiivka os ucranianos vão querer manter. Vamos ver se conseguem, né? Lógico, existe a possibilidade dos russos conseguirem tomar a Avdiivka, mas eu acho muito pouco provável isso daí, né? O Voice of the Army, ele faz esse alerta, né? Porque, por exemplo, fizeram uma conta aqui, até o dia 27, que o número de blindados confirmados destruídos ali na região de Avdiivka foi 157 russos para 8 ucranianos. O número total é maior do que isso, tá? Isso aqui é só o que eles conseguiram confirmar com imagem aérea e coisa e tal, né? Mas, de qualquer forma, é uma fração impressionante, né? 157 blindados russos destruídos e só 8 ucranianos destruídos nessa batalha. Realmente mostra uma vantagem grande dos ucranianos. Mas ele fala que isso aqui você tem que pesar, porque no final das contas isso só mostra que os russos têm um monte de armamento para gastar e os ucranianos não têm tantos assim, né? Então ele fala aqui, ó, que, olha, você pode reparar, os russos moveram 2 exércitos inteiros de reserva para aquela região ali de Avdiivka, né? Tiraram de Liman e botaram para Avdiivka e sem fazer grandes diferenças, né? Então ele fala para prestar atenção que esse tipo de coisa aqui não quer dizer necessariamente derrota para os russos. Eles estão queimando muito equipamento ali, não tenha dúvida. Mas eles têm muito equipamento para queimar, né? Os ucranianos têm poucas perdas, porque os ucranianos não têm muito com o que responder também. Então, é puro heroísmo e sacrifício dos defensores, segundo ele, e por isso que os russos não avançaram tanto ali em Avdiivka, né? O que ele está querendo aqui é chamar a atenção para a necessidade dos ucranianos mandarem mais reforços para lá para segurar esse avanço russo, né? E mais em cima, aqui na região de Kupiansk, no norte da Ucrânia, né, que perto de Luhansk, os russos estão tentando tomar esse vilarejo aqui, ó, de Ivanivka, que está na mão dos ucranianos. Os russos estão aqui em Arridne e estão tentando avançar para cá, né? Mas como diz aqui a interceptação feita pelos ucranianos, existe uma destruição completa, né? Um soldado russo foi ouvido numa chamada telefônica para sua mãe, descrevendo muitas perdas, né? E a floresta inteira está cheia de corpos de soldados, na tentativa de tomar o vilarejo de Ivanivka na direção de Kupiansk. E a chamada interceptada, publicada pela inteligência ucraniana, o soldado diz que ele e seus companheiros não têm nenhuma chance face aos veículos armados ucranianos que estão ali e as metralhadoras, e isso está resultando em muitas perdas. É uma carnificina acontecendo ali, ele disse. Mais de 1000 foram mortos ali. O primeiro e o segundo batalhão foram lançados para frente, um monte de 200, né, que é o código para mortos, e também muito mais 300 os feridos. Os ucranianos não deixam eles chegarem nem perto e já atiram em todo mundo. Nossos rapazes foram lá e os tanques deles começam a atirar de forma cega, matando todo mundo, diz o soldado, né? Aqui, ó, ele ainda fala que
em toda a floresta tá cheia de soldados mortos, eles não podem nem tomar Ivanívica. É ridículo que eles ainda falem em capturar Novoselivica ou até Kupiansk. Eles devem estar brincando, não conseguem tomar nem Ivanívica, né? Da unidade de 20 pessoas que atacaram a posição ucraniana, apenas 2 ou 3 voltam vivos. Ele adiciona que as posições ucranianas estão bem fortificadas com concreto e tem 8 soldados ucranianos que conseguem conter o assalto de centenas de forças inimigas. Ontem um drone voou ali na região e mostrou que tinha só 8 ucranianos sentados na trincheira. Só 8. E nossos rapazes vão para lá a centenas e eles não são capazes de tomar aquela coisa, né? De acordo com a administração militar ucraniana ali de Kharkiv, as forças russas tentaram tomar Ivanívica e Sinkivka 5 vezes nos últimos dias, mas não tiveram sucesso, né? Então aqui é uma visão da região ali. Impressionante como é que continuam os russos tentando avançar ali e não conseguem, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre os avanços ucranianos ali na região de Kherson, também sobre os ataques russos que foram feitos nos dias 26 e 27, sobre a ajuda militar da Alemanha, da Dinamarca e coisa e tal, mas não tem nenhuma grande novidade aqui, né? Agora, isso daqui, aliás, eles falam disso daqui também, sobre as autoridades russas que estão prendendo cidadãos russos que estão usando canais de Telegram e coisa e tal. Aqui ó, tem a visão aqui do pessoal lá, avisando que lá em Luhansk, o pessoal, as escolas estão começando a checar telefones das pessoas, né? Então, justamente procurando pessoas que sejam informantes dos ucranianos. Os russos lá estão checando o celular de todo mundo. Então, se tiver conteúdo para maiores de 18 anos, ou então canais pró-ucranianos, isso pode dar problema e coisa e tal. E aí o pessoal brincando aqui, né? Parabéns, né? A Coreia do Norte já chegou aqui na nossa casa. Enfim, isso aqui é preocupação do pessoal russo ali na região de Luhansk, né? A liderança europeia endossou o plano para mandar os bilhões de euros que estão mantidos pelo dinheiro, pelos ativos congelados russos para a Ucrânia. Não, então repara, eles vão mandar para a Ucrânia os rendimentos gerados pelos ativos russos, né? Então os ativos russos foram congelados, é uma quantidade muito grande de dinheiro, evidentemente essa coisa está rendendo juros, né? Tá sendo aplicado e coisa e tal, e esses rendimentos é que eles estão falando em mandar para a Ucrânia. Já é uma boa quantidade, já ajuda bastante a Ucrânia. Parece que eles vão colocar propostas legais no início de dezembro, né? Existe também a ideia desse dinheiro final, que dos russos está congelado, que vai ser usado como indenização para a Ucrânia mais no final da guerra, mas certamente isso está sendo guardado mais para adiante, né? Então aqui, ó, as sanções ocidentais imobilizaram 300 bilhões de dólares que pertencem ao Banco Central russo desde a invasão russa, né? A maior parte está no Euroclear, que é uma casa de compensação ali que fica em Bruxelas. Politicamente, nós concordamos em que a Rússia vai pagar pela reconstrução da Ucrânia. Então esse dinheiro vai acabar indo para a Ucrânia também para a reconstrução. O que eles estão falando é, enquanto esse dinheiro está rendendo juros, está rendendo alguma remuneração, essa remuneração ser mandada para a Ucrânia agora, né? Isso é uma excelente notícia. Aqui está falando que os líderes europeus estão concordando com isso. Em dezembro devem fazer o planejamento, isso deve começar em algum momento do ano que vem, né? Uma ótima notícia isso daí. E do lado dos russos a coisa não está tão boa não. Um comunicado aqui do Banco Central lá da Rússia. O Banco Central russo vai mover as taxas de juros para baixo quando ver um declínio na inflação. Isso pode acontecer em 2024. Não é ainda possível dizer quando o Banco Central vai começar a melhorar a política econômica, vai diminuir a taxa de juros, né? O aperto na política monetária já está afetando a economia russa, inclusive diminuindo empréstimos. A situação no Oriente Médio é um fator de incerteza em mercados do mundo todo. Ou seja, eles estão evitando dizer o principal problema deles, que é o ataque à Ucrânia, né? Estão colocando a culpa lá no Oriente Médio, lá em Israel. O orçamento de 2024 a 2026 se tornou também um fator central na decisão do Banco Central de aumentar a taxa de juros hoje. Hoje a inflação na Rússia está pelo menos o dobro do objetivo de 4% e o Banco Central vai usar todo o arsenal de ferramentas disponíveis para jogar a inflação para baixo, né?
ou seja, os russos podem esperar ainda uma diminuição significativa aí da economia russa no próximo tempo. Agora, isso aqui foi uma outra notícia muito curiosa que saiu, né? O Kadyrov recebeu muito equipamento pesado. Todo aquele equipamento que foi confiscado do grupo Wagner estava em poder da Rosgvardia, foi mandado lá para a República de Chechena, foi mandado para o Kadyrov. O Kadyrov, vocês sabem, é um dos Siloviki, né? É um das pessoas de confiança do Putin. E aí tem gente falando, né? Aqui eles não falam isso não, né? Tem gente falando que justamente que o Kadyrov é o cara que o Putin designou para fazer a transição dele, ou seja, não que ele vai substituir o Putin, mas que ele vai cuidar da segurança toda para que o processo de transição aconteça para a pessoa designada pelo Putin, né? Então, vale lembrar que o Kadyrov recentemente anunciou a criação de 2 novos batalhões armados lá na Chechênia, e ele está cada vez mais afastado da guerra da Ucrânia, essas tropas chechenas, ou seja, ele está focado na segurança da própria Rússia. Não é uma coisa curiosa que a Chechênia agora está controlando a Rússia? Se realmente o Putin morreu, eu não acho que o Putin tenha morrido, tá, gente? Aquele negócio, o general SVR é uma fonte muito pouco confiável, mas é curioso eles estarem falando sobre essa questão toda de mandar equipamento militar mais pesado lá para os chechenos e coisa e tal, justamente sabendo que o Kadyrov seria o garantidor do Putin, né? E tem até uma pergunta aqui do Kiev Post de quem seria o sucessor do Putin. Um deles já caiu fora, né? Que seria o Prigozhin. Os outros todos, em tese, teria possibilidade, mas quem realmente vai ser é um desses dois aqui, ou é o Bortnikov ou é o Patrushev, né? O Bortnikov é ligado ao FSB, o Patrushev ligado aos militares russos. Aí que tem a grande briga lá na Rússia sobre quem seria o sucessor do Putin, né? E a ideia é que é possível que o Putin tenha designado um sucessor e o Kadyrov seja responsável. O Kadyrov não está nessa lista, né? Ele é checheno, não é russo, não seria ele. O Putin teria designado ele para garantir que a pessoa que o Putin escolheu vai se tornar realmente o sucessor aqui, né? Então, realmente impressionante isso. Vamos ver. Não custa nada pensar nisso daí. Dá sempre uma alegria na alma o pensamento do Putin morto, né? Mas não contem com isso, não. O mais provável é que ele esteja vivo mesmo. Bom, e aqui levantaram uma fala do Lula sobre a faixa de Gaza, que isso não é uma guerra, isso é genocídio, né? E curioso como o Lula, o idiota do Lula, o corrupto de 9 dedos, nunca disse uma palavra ruim sobre a agressão russa contra a Ucrânia. Então, contra a Ucrânia não é genocídio. Matar criança ucraniana não tem problema. Na faixa de Gaza é que tem problema, né? É o que eu falei, o Lula está junto com a turma da esquerda e muita gente aqui da direita também no Brasil que está escolhendo para quem torce nessa guerra de acordo com time de futebol, né? Eu gosto mais de fulano, eu gosto mais de Beltrano. Um absurdo esse tipo de coisa, né? O ataque de Israel não é um genocídio porque está visando apenas o Hamas, eventualmente pode atingir civis, infelizmente pode atingir eventualmente. Mas o Israel está reagindo a uma agressão que aconteceu antes, uma agressão clara, e está reagindo, atingindo as células do Hamas. Muito diferente da Rússia, que iniciou a agressão, está atingindo pessoas pacíficas que não tinham agredido a Rússia de forma nenhuma, e o Lula não fica nessa, não. O Lula pega as posições piores possíveis, sempre alinhado ao eixo do mal. Esse é o ditador brasileiro. Um absurdo completo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.